Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, branco. Terceira semana da Páscoa. Sábado 20 de abril de 2024. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a Igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares, e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico e, há 8 anos, jazia numa cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Sáron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope, havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as obras boas que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. Então lavaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito, quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois, voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão, por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida, só tu tens palavras de vida eterna. Jó 6,63c.68c. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo mais segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus, que o escutaram, disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Renuncie para seguir o caminho de Jesus. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus.
Amados irmãos e irmãs, mais uma vez, estamos ouvindo falar sobre vida eterna, mas, agora, num contexto mais profundo, porque o Evangelho nos fala: a quem iremos, Senhor? Se só tu tens palavra de vida eterna. Isso quer dizer o que, meus irmãos, minhas irmãs? Quem caminhar com Jesus terá as exigências próprias para segui-lo, porque Jesus diz: aquele que toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que ter essa mesma convicção que os discípulos tiveram, que os santos tiveram: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Esse contexto que nós escutamos no Evangelho é para dizer que o seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo exige renúncia, exige deixar os próprios interesses, os próprios sonhos, para fazer a vontade de Deus. E, meus irmãos, se acreditarmos nisso, estaremos acreditando que tudo aquilo que o Cristo fala trará para nós um impacto profundo de vida eterna. Porque a palavra de Deus é transformadora, a palavra de Deus tem o poder de transformar tudo. Só que exige, viu? Eu, com 17 anos de idade, quando tive uma experiência pessoal com Jesus, eu senti a força dessas palavras que os discípulos disseram para Jesus: só tu tens palavras de vida eterna. A quem iremos? A partir daquele momento, eu precisei renunciar aos meus amigos que andavam comigo. Eu nunca usei droga, eu nunca bebi, nunca fumei, mas eu andava com as pessoas que faziam tudo isso. Eu vi os meus amigos se drogarem na minha frente, com as carreiras daquele pó, a cocaína, maconha. Eu via tudo aquilo, mas não me deixava ser levado por aquilo. Deus já tinha um propósito na minha vida, e quando eu me encontrei com Jesus, eu precisei fazer a dura opção, porque é dureza seguir Jesus. Eu precisei me afastar dessas pessoas com quem eu andava. Porque elas eram mais. Não, eram meus amigos, mas faziam coisas que aquela vida, que agora eu tinha ganhado de Jesus, não comportava mais. E aí eu tive que fazer uma opção ao chegar em casa, após minha experiência pessoal com Jesus. Quando eu cheguei em casa, no domingo, no dia 27 de setembro de 2000, ao deitar no meu quarto, no meu travesseiro, na minha cama, eu acordei às 6 horas da manhã, na segunda-feira daquele outro dia, e Jesus falou para o meu coração o seguinte: vai lá fora, pega um saco preto e coloca tudo aquilo que não pertence a mim. Foi uma decisão difícil, porque, naquele saco, eu coloquei os filmes pornográficos, as revistas pornográficas, e fui jogando tudo nele. Amarrei. E o Espírito Santo falou ao meu coração: agora, ateia fogo em tudo isso. Foi difícil, meu irmão. Porque, no outro dia, eu precisei renunciar aos meus amigos. No outro dia, eu precisei deixar de andar com eles, porque não convinha mais andar com eles, para dizer aquilo que o Evangelho nos fala: a quem iremos, Senhor? Se só tu tens palavra de vida eterna. Hoje, eu vou à casa de todos esses meus amigos, e, como padre, estou no meio deles, converso com eles, não os julgo. Mas a minha presença, quando chego, é uma presença de Deus, e eles me respeitam, e eu respeito cada um deles. Por que eu estou trazendo esse testemunho? Para dizer que é duro seguir a Cristo, e quem quer segui-lo deve renunciar a tudo aquilo que não convém mais a um cristão. Que Deus lhe dê essa força, que Deus lhe dê essa coragem, que sua vida seja impactada na dureza do Evangelho, e você possa dizer também para Cristo: só tu tens palavras de vida eterna. A quem iremos? Sobre você, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.